Você já teve certeza de que alguém estava bravo com você sem a pessoa dizer absolutamente nada? Ou achou que um erro pequeno estragou todo o seu dia? Cuidado, isso não é intuição. E hoje eu vou te mostrar como a gente pode identificar distorções cognitivas. Então imagina que você usa um óculos de lente colorida. Se a lente for azul, tudo vai parecer muito frio, mas se a lente for vermelha, tudo vai parecer quente, urgente, perigoso. E as distorções cognitivas são como essa lente. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente aprende a entender que o que faz mal pra gente não é o que acontece, e sim como a gente interpreta isso diante deste fato. Mas o grande segredo aqui é a gente sempre imaginar que pensamentos não são fatos. Você tem sempre que lembrar disso. Os pensamentos não são fatos, não são verdades absolutas. Se eu penso, eu sou um fracasso, isso é apenas um conjunto de palavras que o cérebro, por algum motivo, produziu, mas não quer dizer que você seja uma pessoa fracassada. E na maioria das vezes, isso não é verdade. Na maioria das vezes é apenas um pensamento automático, um pensamento negativo. E nós, seres humanos, temos mania de acreditar em tudo que a gente pensa, sem questionar. Então, a primeira mentira que a gente acredita que o nosso cérebro conta, ou seja, a primeira distorção, é a catastrofização. É quando o seu cérebro ele ignora todas as outras evidências prováveis, todas as outras evidências que estão à sua frente e foca apenas no pior cenário possível, tratando como se ele fosse inevitável de acontecer. E não é apenas pensar em alguma coisa ruim, é pensar na pior coisa do mundo, numa catástrofe. Mas por que nosso cérebro faz isso então? Podemos dizer que é um mecanismo de defesa que não está tão ajustado. O seu cérebro ele quer te proteger do perigo, então ele projeta o pior cenário para assegurar que você esteja preparado. O problema é que na nossa vida moderna a gente não está fugindo de leões, de elefantes, de tigres, mas sim de julgamentos dos outros, de preconceito, de falta de autoestima. Para ele, o nível de ameaça é o mesmo, então ele dispara o pior alerta possível. Quer ver um exemplo clássico? Você comete um erro pequeno no seu trabalho ou esquece de mandar um e-mail, e em segundos o efeito dominó começa. Ah, eu sou incompetente. Ah, o meu chefe vai me mandar embora. Como meu chefe contratou alguém como eu? Percebe como em 10 segundos você saiu de um esquecimento de mandar um e-mail para um fracassado total sem futuro nenhum. A sua mente deu um salto gigante e você acreditou nela fielmente. Só que a grande consequência da catastrofização é a paralisia. Porque quando você acredita que o pior vai acontecer, você para de fazer. Você não se candidata àquela vaga que você queria porque você tem certeza que vai ser rejeitada e humilhada. Então é melhor eu nem tentar, porque eu vou sentir de novo aquela angústia, vou me sentir humilhada, não quero, não vou nem me candidatar. Você não resolve aquele problema na sua vida porque já deu tudo errado mesmo, então não vou nem mexer. E essas distorções viram uma profecia que vai acontecer sem impedimentos nenhum. E ela acaba te paralisando de você fazer as coisas no presente, de você agir, você não faz mais nada. Mas atenção, é muito importante lembrar que as distorções cognitivas nem sempre são apenas um comportamento aprendido. Elas são sintomas muito comuns em quadros de depressão e transtornos de ansiedade, e podem ser reflexos profundos de traumas ou experiências de violências. Nesses casos, a mente não está apenas errando, ela está reagindo a uma dor ou a um desequilíbrio clínico que precisa de acolhimento e tratamento especializado. A segunda distorção que é muito comum de acontecer é a leitura mental. E essa distorção nada mais é quando você tem a convicção de que você sabe o que a pessoa está pensando, e especialmente o que ela está pensando sobre você naquele momento, mas sem que haja nenhuma evidência concreta disso. É como se você tivesse um poder de telepatia ou uma lupa que você colocasse lá dentro do cérebro da pessoa e conseguisse ler tudo. Só que essa capacidade que você acha que você tem é defeituosa, porque ela só vai ver as piores coisas. E o grande erro que nós, seres humanos, sempre fazemos é confundir uma hipótese com um fato. E na terapia cognitivo-comportamental, a gente passa a aprender que para uma coisa ser verdadeira, precisamos de evidências concretas. Mas na leitura mental,
mental, a prova é apenas o seu pensamento, o seu sentimento. Você olha para sua amiga e ela tá com uma cara feia ou ela não disse muitas palavras para você e você já conclui: ela não gosta mais de mim, ela tá me achando insuportável. Mas você esquece de considerar que ela pode ter tido um dia ruim na casa dela, que ela pode estar sentindo dor, que ela pode estar estressada e que não tem nada a ver com você. Então você assume que o foco do universo é você e que o pensamento dela está em você. No ambiente social também vemos muito isso, né? No ambiente social e nas amizades. Imagine que você enviou uma mensagem para um grupo de amigos e durante 2 horas ninguém sequer respondeu. Então sua mente vai lá e tum. Ah, eles estão me ignorando de propósito. Ninguém gosta mesmo do que eu falo, eles devem ter até outro grupo sem mim, me deixaram aqui nesse sozinha. E sabe o que é pior? Você age conforme a sua mentira. Você detectou aquela mentira, você aceitou, validou e você começa a agir com agressividade com seus amigos, você começa a cobrar eles, você fala: nossa, você não entrou mais por quê? O que você tem contra mim? E nem é nada disso. E você ignorou o mais importante, que as pessoas estão cuidando da vida delas, vivendo a vida delas. Só que tem um grande problema relacionado a essa distorção, né? Em algumas vezes ela é o combustível da ansiedade social. Se eu passo a ter essas distorções, se eu passo a ter essa distorção muito frequentemente, eu acho que as pessoas não querem falar comigo, eu acho que elas estão me ignorando, então eu passo a agir como tal. Então eu não vou mais na casa das pessoas, às vezes eu evito de sair. Em alguns casos isso vai virando um ciclo, uma bola de neve, e a pessoa não quer realmente mais sair de casa de jeito nenhum. É claro que isso são em casos esporádicos, mas eu tô falando aqui para vocês ficarem atentos que como uma coisa besta, como uma coisa pequena, se você passar a fazer isso todo dia, se você validar isso pro seu cérebro, ele começa a fazer isso no automático e depois vira uma coisa crônica, uma coisa patológica. Então a gente tem que ficar atento sim. E aí, pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Para você que caiu no meu canal ou para você que começou a assistir esse vídeo agora, eu sou Samira Smichek, sou psicóloga, atuo na terapia cognitivo-comportamental e neste canal eu analiso séries, filmes, acontecimentos. Então eu peço que você deixe o seu like, ative o sininho, me deixe comentários para o YouTube continuar mandando meus vídeos para vocês. Então, mais uma distorção cognitiva chamada tudo ou nada. Nós psicólogos também falamos que essa distorção de tudo ou nada também é chamada de pensamento dicotômico, que seria nada mais que a incapacidade de você enxergar um meio termo nas coisas. E para essa distorção, ou você é um sucesso total digno de Hollywood, ou você é um fracasso lá na sarjeta. Ou seja, se algo não saiu 100%, então ele saiu 0%. Se algo não saiu ótimo, ele saiu péssimo, deplorável. Não existe 80%, não existe 70%, não existe o bom o suficiente. Eu vejo muito isso nos meus pacientes relacionado à dieta. Às vezes eles vêm me falar que estão fazendo dieta, que perderam peso, só que aí eu pergunto assim: como que está indo? Tá bem? Tá péssimo, porque eu perdi 3 quilos. Quer dizer, a pessoa queria ter perdido 10 quilos de uma vez para poder falar que tá tudo certo. Mas eu vou trazer aqui para vocês um exemplo para ficar mais claro. Você começou uma dieta e está se policiando em comer comida saudável, mas à tarde você foi assistir uma novela, um programa e sentiu uma vontade de comer um bolo, um pedaço de bolo. Aí sua mente linda e maravilhosa vai lá e fala: bom, já que eu comi o bolo, eu já estraguei a dieta mesmo, então agora eu vou comer pizza, bolo, não vou fazer mais dieta não, já estraguei tudo. Ou no seu trabalho, se você recebe um simples comentário de que se você fizesse desse jeito seria melhor, você já acha que seu chefe odiou o projeto, ele tá me criticando, porque ele não gostou do que eu fiz, então eu sou um fracasso mesmo. A quarta distorção é a personalização. Essa também eu vejo muita gente fazer, é muito comum. É quando você assume um erro que não é da sua alçada. Ou seja, acreditar que tudo que acontece à sua volta, ao seu externo de negativo, tem a ver com você.
é culpa sua. O exemplo mais clássico, você saiu com um amigo ou com seu marido ou com a sua mulher e ela tá com a cara fechada o dia inteiro, então você passa o tempo todo tentando buscar e falar, meu Deus, mas o que eu fiz pra ela tá com essa cara? O que eu fiz de errado? E nem é com você, ela não tá com essa cara por você, ela tá com essa cara por outro motivo, porque ela teve um dia ruim, porque ela tá cansada, porque ela tá sentindo dor, e essa distorção te faz carregar um peso enorme nas costas, te faz carregar o peso das outras pessoas que estão à sua volta, mas que não tem nada a ver com você. E quando a gente aprende a separar o que é seu e o que é do outro, isso se torna libertador. E aí, pessoal, chegamos ao final de um vídeo, hoje um vídeo diferente de psicoeducação, para vocês entenderem melhor como acontecem, né, as distorções cognitivas, porque isso bagunçado, né, com o nosso dia a dia, com a correria, às vezes a gente passa despercebido e nem vê que a gente está tendo essas distorções cognitivas. Por isso que é importante informação, por isso que você tendo informação, você tem tudo. E outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que o nosso cérebro, ele pegou aprendizados dos nossos primórdios, então é por isso que acontece muito. Como eu falei no início do vídeo, ele foi projetado para a gente sobreviver em meio ao caos, em meio ao perigo. Então é por isso que a todo momento a gente vai ter pensamentos assim, de pensamentos absurdos, de que você não é capaz, pensamentos de que você vai sair na rua e pode acontecer uma coisa horrível, ou que minha mãe não ligou e ela não chegou, então aconteceu alguma coisa. Isso tudo é resquício dos nossos antepassados, porque eles precisavam disso a todo momento. Eles estavam nas cavernas, eles estavam meio a bichos, né, selvagens, então eles precisavam desses alertas para sobreviver, e a gente herdou o resquício disso. Só que a gente não pode deixar essas distorções tomarem conta do nosso dia a dia, a gente não pode deixar com que elas dominem a nossa vida. E lembre-se, a nossa mente é complexa. Se você sente que as coisas estão pesadas ou se percebe qualquer mudança no seu bem-estar que esteja difícil de lidar, não hesite em buscar um profissional. Cuidar da saúde mental é um ato de respeito com você mesma e não precisa esperar as coisas ficarem graves para buscar apoio. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, como eu falei. Deixa o like no vídeo, por favor, que a gente tá quase conseguindo 500 inscritos. Tá? A gente tá dando saltos pequenos, mas saltos constantes. E é o que eu sempre falo, quanto mais o canal crescer, quanto mais o canal tiver visibilidade, mais coisas eu vou poder proporcionar a vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. E fique atento para os próximos vídeos. Até a próxima semana, pessoal!